Na primeira carta de Pedro, capítulo 12, versos 12 a 19, nós encontramos as seguintes verdades. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos à medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se vergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldades que o justo é salvo, onde vai comparecer então o ímpio, sim, o pecador? Por isso, também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Pedro aqui começa com um amoroso alerta pastoral. Ele diz no versículo 12: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Os cristãos da Ásia Menor, eles estavam sofrendo perseguições severas e muitos deles se perguntavam: se Deus é bom e poderoso, por que é que nós estamos sofrendo? Então Pedro responde: o sofrimento, ele acompanha a vida cristã. Em outras palavras, ele estava dizendo que o sofrimento, ele faz parte do chamado do cristão. Todavia, saiba que este fogo da provação, o qual o texto aqui se refere, não é um fogo que destrói, mas é um fogo que purifica. Pedro chama os crentes de amados, porém, ao mesmo tempo, os lembra: o sofrimento, ele é a fornalha onde a nossa fé é refinada. Por essa razão, hoje vos convido a meditar no tema Alegria de sofrer por Cristo. Não estranhe o fogo da prova. É a primeira orientação que o apóstolo Pedro traz aos seus ouvintes. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pedro usa aqui a imagem do fogo ardente, algo que queima, mas com um propósito. Esse fogo, ele não é destrutivo, mas é um fogo refinador, é um fogo purificador. Assim como o ouro, ele é purificado pelo intenso calor das chamas, de igual modo também a nossa fé, ela é provada em meio às dificuldades. A expressão usada aqui por Pedro, não estranhei, significa não se surpreendam. Portanto, o sofrimento faz parte do processo divino de amadurecimento para as nossas vidas. O texto ainda diz que este fogo ele é destinado a provar-vos. Isso nos mostra que o sofrimento ele não é um acidente, mas é o plano de Deus para fortalecer a minha, a sua, a nossa fé. Sendo assim, não pergunte por que isso está acontecendo comigo, mas pergunte para que Deus está permitindo isso em minha vida. E entenda, o fogo que te prova é o mesmo fogo que te purifica. Sendo assim, alegre-se por participar dos sofrimentos de Cristo. O verso 13 diz assim: alegrai-vos à medida em que sois participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando.
Pedro apresenta aqui uma perspectiva sobrenatural. Ele afirma que há alegria no meio da dor. Isso não é masoquismo, mas é uma fé que vê e vai além das questões presentes. Participantes dos sofrimentos de Cristo. É uma outra expressão aqui usada pelo apóstolo Pedro. E isso significa que, quando sofremos por obedecer, nós estamos sendo identificados com Cristo. O texto bíblico diz que o sofrimento presente, ele é temporário, mas a glória futura, ela é eterna. A alegria do cristão, ela não depende das circunstâncias, mas da comunhão com Cristo. Quando você sofre por Cristo, o Espírito Santo te consola com a certeza da glória vindoura. E por essa razão, bem-aventurados os insultados por amor de Cristo. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque o Espírito da glória e de Deus repousa sobre vós. É o que afirma o verso de número 14. Que contraste! Quando o mundo nos insulta, Deus está nos honrando. A perseguição, ela é a marca da presença do Espírito Santo em nossas vidas e não a ausência de Deus. O Espírito da glória que o texto aqui usa, essa expressão única em toda a Bíblia Sagrada, mostra que o Espírito Santo se manifesta especialmente nos sofrimentos dos fiéis. Quando o mundo nos rejeita, o céu nos reconhece e aceita. A presença do Espírito Santo, ela é mais evidente nas horas de dor do que nas horas de conforto. Quando você sofre por Cristo, não está abandonado, mas está sendo ungido de glória. Portanto, sofra por fazer o bem e não fazendo o mal. Verso 15 e 16 diz assim: Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se vergonhe, antes glorifique a Deus por esse nome. Pedro faz aqui uma distinção clara. Nem todo sofrimento ele é honroso. Há sofrimento merecido. Por exemplo, quando pecamos, quando erramos, quando cometemos algum ato irresponsável, mas também há aquele sofrimento imerecido. É o sofrimento que sofremos por fidelidade, por sermos firmes na presença de Cristo. Como cristão, essa palavra rara no Novo Testamento era um apelido pejorativo dado pelos inimigos da fé, mas Pedro a transforma em um título de honra. Os seguidores de Jesus, eles foram chamados de cristãos pela primeira vez na cidade de Antioquia, localizada hoje na atual Turquia. E de acordo com o relato bíblico no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, que diz assim: E sucedeu que todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Pedro usa aqui algumas expressões importantes. Ele diz: não se vergonhe. Isso significa que o mundo pode zombar, mas Deus se alegra em nossa firmeza, em nossa fidelidade, em meio ao processo de sofrimento no qual nós estamos muitas vezes passando. Se você sofre por Cristo, isso é motivo de alegria. Se você sofre por Cristo, isso é motivo de glória. Mas se você sofre pelos seus erros, isso é motivo para arrependimento. Quando você é criticado por sua fidelidade a Deus, lembre-se, você carrega o nome mais glorioso que existe. Mas é importante que saibamos, o juízo começa pela casa de Deus. É o que diz os versos 17 e 18. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegado. Esse primeiro começa por nós. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo,
Onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Pedro mostra que o sofrimento da igreja é parte do processo purificador de Deus. O juízo aqui não é condenação, mas é correção e disciplina. E esse juízo, essa correção, essa orientação, ela começa pela casa de Deus. Ela começa pela igreja. Ela começa pela sua vida. O juízo começa entre os seus, pois o pai disciplina os filhos a quem ele ama. Deus não quer que você seja condenado com o mundo, mas Deus quer que você seja edificado, que você seja abençoado. E por isso, então, o Senhor, o nosso Deus, ele nos corrige. E muitas dessas vezes, essa correção vem através do fogo ardente, que é as lutas, que são as dificuldades, que são as tribulações, que são as perseguições. E se Deus é tão rígido, tão sério, quanto aos que o servem, quanto aos que o salvam, quanto mais quanto àqueles que o rejeitam. O sofrimento do cristão são sinais do cuidado de Deus e não da sua ira. É melhor ser corrigido pelo Pai agora do que ser condenado pelo juiz no final. E por essa razão, entregue-se ao Criador fiel. O verso 19 diz assim: por isso, também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Pedro conclui com uma das declarações mais belas de toda a carta. Ele usa aqui o verbo encomendar, que era usado por quem confiava algo precioso a alguém confiável. Assim, o cristão entrega a sua alma a Deus, mesmo em meio à dor. Ele é o fiel Criador, aquele que sustenta e guarda. Enquanto sofremos, continuemos fazendo bem. Não desistamos de fazer o correto. Não desistamos da bondade. Mesmo quando o mundo nos fere, liberemos perdão. Exalemos amor. Quando tudo ao redor for incerto, confie no Deus que é fiel. Ele criou você. Ele sustenta você e recompensará a sua fidelidade. Saiba que a fé verdadeira persevera no bem até o fim. Por isso, o sofrimento, ele não é sinal de derrota, mas é sinal de comunhão com Cristo. Não se assuste com as provações, elas fazem parte da caminhada cristã. Alegre-se em meio ao sofrimento. A glória de Cristo será a sua recompensa. Mantenha a sua consciência limpa. Sofra por Cristo, não pelos seus próprios erros. E permaneça firme na fé. O Espírito da glória repousa sobre os fiéis. E confie plenamente em Deus. Ele é o Criador fiel que guarda a sua alma. E por último, lembre-se, o sofrimento passa, mas a glória, ela permanece. Deus vos abençoe.